Na confissão de fé de Westminster, nós, na semana passada, tivemos o capítulo 9, que é exatamente o ponto que fala sobre o livre-arbítrio. Nós encontramos um consenso ali de que a soberania de Deus ela é majestosa em todos os aspectos, e que a nossa liberdade ela foi cerceada, né, por conta do pecado, ela foi diminuída, ela foi, de certa forma, limitada, e não tange, não alcança lugares maiores, nem uma eficácia tão grande como tinha o início de tudo com Adão. O pecado, ele manchou um pouco disso. Então, prosseguindo, saindo desse capítulo 9, nós encontramos o capítulo 10 da nossa confissão. Nós encontramos o capítulo 10 que fala da vocação eficaz. E aí, para falarmos desse ponto, nós vamos ler o texto em Romanos capítulo 8, que vai ser a base, né? Romanos capítulo 8. Paulo fala exatamente, é um dos textos que está inserido no capítulo 10 da Confissão de Fé, dentre os muitos textos que temos em João, Tiago, Timóteo, Ezequiel, Pedro, Apocalipse, Mateus, Tito, Deuteronômio. Há uma série de textos que vão ser base, né, para essa vocação eficaz. Mas eu quero tratar somente desse para não ficarmos muito estendidos. Romanos capítulo 8, do versículo 28 até o versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Nós não vamos estender muito, até por conta do nosso tempo, e vamos ficar somente na primeira e na segunda sessão do capítulo 10 da confissão. Mas vamos ler primeiro o texto, né? Para depois entrarmos aqui nesse ponto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Guarde os pontos de ligação que são essenciais para o que a gente vai falar. São chamados segundo o seu propósito. Versículo 28. Partindo para o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. Aos que de antemão conheceu e aos que também predestinou. Agora vamos para o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. No capítulo 10 da confissão, se você tem ela aí em mãos, a primeira seção diz o seguinte, vamos ler, para a gente associar o texto e discorrer sobre eles. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, ele é servido no tempo por ele determinado e aceito a chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o fez iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo por isso dispostos pela sua graça. Essa é a primeira seção. A segunda seção, esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber
a graça nela oferecida e comunicada. Amém. Vamos orar, depois de ler o capítulo 8, que é a palavra de Deus, nossa referência máxima, e depois o capítulo 10, da vocação eficaz da confissão de fé de Westminster. Oremos. Deus eterno, a tua palavra santa, que é divinamente inspirada, traz ao nosso coração a certeza e a plenitude da ação de Deus para o melhor sobre a vida da sua igreja e dos seus filhos. Assim como a confissão de fé também como um meio de doutrina apresentado, que está respaldado e que está abaixo da palavra de Deus como orientação, mas que se alimenta e que tem recursos retirados da palavra para trazer orientação e instrução também às nossas vidas. Esse documento que é tão importante para a vida de muitos cristãos, que no período em que eles foram elaborados, foram também, ó Deus, os meios pelos quais eles eram orientados e instruídos. Assim eu te peço, ó Pai, que o nosso coração, as nossas mentes e as nossas vidas possam se alegrar pela Tua palavra e por esse documento que nos ajuda a compreender o que é necessário. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Paulo vai dizer aos romanos sobre a intercessão de Deus por meio do Espírito Santo na vida da igreja. Então, nessa primeira sessão desse primeiro aspecto, no capítulo 10 da Confissão de Fé do Westminster, diz que Deus predestinou para a vida e Ele escolheu os seus. É o que Paulo diz exatamente aqui no capítulo 8. Se é uma doutrina basilar, interessante, gloriosa e que mostra a soberania de Deus, como poder então refutar isso ou questionar e dizer que isso não existe, né? Mas infelizmente há quem diga que a predestinação, há quem venha contestar, né? Que a predestinação é algo que não faz sentido na vida de alguns. Na realidade, se nós olharmos para o texto em que Paulo está dizendo aqui, no capítulo 8, que todas as coisas, no verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele vai dizer no final do versículo que há um propósito nisso. Mas são duas coisas que estão paralelas e elas são ligadas exatamente porque são coisas que partiram do próprio Deus. As coisas que cooperam, as coisas que acontecem, elas foram de antemão colocadas nas nossas vidas para que eu e você caminhasse na direção de Deus. E ele vai dizer o seguinte: não porque eu faço isso, não porque parte de mim, mas porque parte primeiro de Deus, e foi Ele que plantou isso em mim e em você. Ora, ele vai dizer que a vocação eficaz, ela é algo que não vem do coração do homem, pelo contrário, Deus ilumina o nosso entendimento de forma espiritual, a fim de que nós possamos compreender as coisas de Deus para a salvação em Deus. Então a vocação, ela é eficaz na vida do homem, porque Deus escolheu, Deus antes da fundação do mundo escolheu esse homem, predestinou ele, esse homem, essa mulher, esta criança, aquele que ele quis, iluminou as suas mentes e corações, e como diz a primeira sessão, Deus tirou dele um coração de pedra e lhe deu um coração sensível. Por isso que a vocação, ela é eficaz, porque ela é uma obra de Deus. Ela é uma obra apresentada pelo soberano e glorioso Deus. Há da parte de Deus, dado ao homem entendimento para que ele compreenda o que Deus quer lhe oferecer.
o que Deus quer lhe ensinar, o que Deus preparou para ele. Então, se esse chamado, essa vocação, esses que Deus escolheu, foram renovados na presença de Deus, foram chamados para Ele, foram exatamente atraídos por eles, é a partir daí que nós encontramos essa disposição para servir a Deus, por meio da graça e da misericórdia. Você só consegue caminhar na direção de Deus porque o Senhor fez com que isso nascesse dentro do meu e do seu coração. Só é eficaz porque é uma obra de Deus. Se fosse permitido ao homem que ele caminhasse na direção dos céus, pelos seus esforços, ele iria falhar, sem sombra de dúvidas. A constância do homem em servir a Deus está atrelado exatamente a uma obra externa. Por quê? Porque essa obra vem do alto céu. Quando Davi diz lá no Salmo 51 que ele foi, que nasceu em pecado e em pecado concebeu a sua mãe, ele está dizendo que ele já vem com um coração degenerado, um coração que não tem um sentimento pleno, um coração que não tem um sentimento real e sincero por amar e servir a Deus. Mas o sentimento do coração do homem é de se afastar de Deus. Está bem claro isso lá em Jonas, né? Jonas vai para um lado e ele vai para o outro, e muitos outros homens. Abraão, não se case com mulheres estranhas, ele vai lá e desobedece. Dentre todas as outras coisas que nós podemos fazer para desagradar a Deus nessa ação do nosso coração, nós entendemos que a eficácia ela só acontece porque a graça de Deus opera sobre os homens em uma vocação inteiramente divina, e nós somos passivos. A ação ativa nessa vocação é Deus vivificando e renovando o homem pelo Espírito Santo. Como no capítulo 2 de Efésios, estavam mortos e foram vivos em Deus, para agora, pelo Espírito Santo, serem habilitados e corresponder a Ele. A minha e a sua correspondência a Deus não se dá porque nós somos capazes de fazer isso, mas é porque Deus vai lá dentro do seu coraçãozinho e acende aquela luzinha. Qual é a luz? A luz do descaso. Ele vai dizer assim, ó, está muito quieto, as coisas estão muito passivas, nada está acontecendo. Lembra do compromisso que temos? E aí Deus faz com que haja um despertamento em nós. É interessante pensar assim, sabe por quê? Porque domingo agora na mensagem, na palavra, eu fiz uma citação de Jó, lembra? Mas qual era o problema de Jó? Jó não tinha problema nenhum. Interessante, né? Porque Jó era um dos homens mais ricos. O que ele quisesse, ele tinha. Jó era um dos homens mais prósperos. A família enorme. Tudo que ele tinha, ele possuía. Qual era o problema? O que ele precisava, né? Interessante. Ele precisava conhecer Deus de verdade. São as palavras dele. Ele diz assim, ó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando contigo. Mas depois que eu passei por tantas coisas, eu aprendi a sentir mais de perto. Mas depois de vivenciar tantas coisas, eu percebi Deus mais próximo de mim. E às vezes, a igreja do Senhor, como aconteceu em determinados períodos, no cativeiro babilônico, no cativeiro egípcio, nas perseguições e naquela tragédia em Samaria, e olha que foi feio, né? Foram ali fechados lá em Samaria, e o povo teve que quase morrer de fome. Aos que morreram, mas quase todos passaram por uma enorme aflição. E quando a vocação e o chamado de Deus ela se torna eficaz na nossa vida,
ela é uma obra que nós precisamos entender que é o próprio soberano e gracioso Deus agindo. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, a Ele, de forma gloriosa, essas pessoas vão servir. São aqueles que são efetivamente chamados, são chamados por meio de um amor incondicional, mas que também não há uma condição moral do homem, é uma condição divina para que isso opere em nós. É o Espírito de Deus atuando em nós. É uma ordem graciosa, efetiva de Deus nas nossas vidas, totalmente eficaz e totalmente de Deus. Sendo assim, nós passamos a entender que há uma aplicação de redenção aos eleitos. Vá para o texto de Romanos e veja o que diz aqui, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, versículo 29 do capítulo 8 de Romanos, aos que de antemão conheceu. Esse é o primeiro aspecto desse ato redentivo. Deus conheceu os seus escolhidos. Jesus vai dizer lá atrás para os discípulos: eu já não chamo de servos, mas de amigos. Por quê? Porque aqueles que estão próximos, eles conhecem o seu Senhor, eles têm intimidade com o seu Senhor. E essa obra de redenção é uma oferta gratuita do Evangelho, é uma regeneração, é um ato de Deus para um novo coração na vida do homem perdido. E agora um coração que responde em arrependimento e fé. Por quê? Porque foi um ato de justificação, como diz o texto, foi um ato de redenção, foi um ato de graça, um ato de misericórdia. Há uma vocação eficaz, né? Porque há em Deus uma obra graciosa para nos fazer perceber que o chamado dele, pelo ministério da palavra, ele chama cada um de nós desde o início, até mesmo desde a infância, né? Aos nossos filhos, os filhos da aliança, os filhos do pacto, como nós entendemos, como a palavra nos chama. Os princípios iniciais das bases dos nossos filhos, quando nós seguimos o conselho da palavra de Deus, ensinando os nossos filhos o caminho em que eles devem andar, inculcando em suas mentes, ao andar, ao dormir, ao deitar, ao levantar, a palavra de Deus no coração dele. Fazendo assim, nós entendemos que há ali no coração deles plantado uma semente. O Espírito Santo está operando ativamente em suas vidas, para que no momento exato eles possam entender que é o Espírito de Deus operando e os levando para próximo do Senhor, conduzindo eles de forma soberana, conduzindo eles de forma divina e nos fazendo andar exatamente pelos princípios por Deus apresentados, para que ao mundo seja pregado por nossas vidas um evangelho vivo, um evangelho que foi eficaz, por um chamado especial de Deus, que nos ordenou que andássemos na sua direção como igreja, e que fôssemos para esse mundo apresentar o que esse evangelho produziu em nós. Por isso o chamado é eficaz, porque é o Espírito de Deus que opera. Por isso a fé vem pelo ouvir. As crianças não vão entender, mas elas vão ouvir o evangelho, e esse evangelho vai ficar no coração delas, vai ficar na mente delas, e isso vai ser um hábito contínuo, normal, algo que elas conhecem, algo que elas convivem, algo que elas têm, e a fé será produzida nos seus corações, porque elas estarão ouvindo, amando, vivendo e sendo instruída dia após dia, momento após momento. Por isso, de antemão, o Senhor
conheceu. A prática judaica é de conduzir as crianças os meninos para serem, ao 8º dia de nascido, circuncidado. E a partir dali ele já sabe que há um ritual, já sabe que há uma maneira religiosa, digamos assim, no aspecto da família lidar com Deus. As nossas crianças são conduzidas para a igreja e elas estão inseridas no batismo, que substitui a circuncisão. Elas estão sendo conduzidas para ouvir o Evangelho, elas estão sendo conduzidas para olharem para a Santa Ceia, para saberem o que é o pão e o vinho, para ouvir o Evangelho, para conhecer a palavra na salinha ali onde são instruídas. Perceba que é eficaz, porque Deus nos deu ferramentas para fazer todo esse processo, para instruir, para conduzir, para levar os nossos filhos à compreensão da palavra. Por que é eficaz? Porque as ferramentas que nós temos é de instruí-los, mas a operosidade maior é o Espírito Santo que aplica na vida delas, na vida da criança, na vida do adolescente, do jovem, na vida daquela pessoa madura, na vida daquela pessoa mais experiente. É o Espírito Santo que aplica, por isso é eficaz. É uma das coisas mais fascinantes da história da redenção. É o meio pelo qual Deus controla todas as coisas. E aí a gente consegue ver a plenitude da obra de Deus aqui. Embora não venhamos entender, mas há uma ação de Deus agindo, operando e sendo glorioso em todos os aspectos. Versículo 29 ainda do capítulo 8 de Romanos. O que foi que Deus fez? Deus chamou segundo o seu propósito, no versículo 28. Depois, no versículo 29, ele conheceu, ele conhece cada um de nós, o Espírito Santo conhece as nossas vidas, o Espírito Santo intercede por nós, e aí ele vai para o versículo 30, ele diz assim: e aos que predestinou, a esse também chamou. Deus chama para junto de si. E nesse ato de sermos alvo desta obra, diante de todas essas coisas, há uma constância que está operando na nossa vida, porque Deus tem mostrado a sua obra soberana por meio desse Espírito que opera. Há um Espírito preveniente, ou seja, que precede a toda a atividade espiritual a respeito da salvação. Um Espírito que age de forma bem graciosa, nos preparando e nos moldando. Aos que predestinou também chamou, e esse chamado de Deus, ele nos justifica, nos leva para junto de Deus e vai nos justificar porque como pecadores nós precisamos por Deus ser agora restaurados, comprados pela sua obra gloriosa. Na palavra de Deus, antes estávamos mortos e ressurgimos, e agora estamos em Cristo restituídos, restaurados daquilo que éramos de forma anteriormente mortos no pecado, em uma profundeza eterna, e agora em uma obra eficaz, vivos, justificados e almejando consequentemente agora a glória eterna juntamente com o Senhor. Ele vai dizer assim no final do versículo 30: e aos que justificou, a este também glorificou. Paulo diz isso no capítulo 15 aos Coríntios, falando na primeira epístola, que teremos corpos glorificados exatamente porque Deus irá fazer isso em nós. Porque a eficácia do chamado de Deus arrancou a vida de um homem perdido, morto, deu a ele um coração de carne, retirou toda essa perversidade dele e deu a ele um espírito, e colocou nele um espírito capaz de mover nele
ações de Deus. Interessante isso. Deus colocou em nós o seu Espírito, e esse Espírito é que produz em nós ações provenientes do próprio Deus, como perdão, como curvar-se diante de Deus e adorar o Senhor, como viver exaltando somente ao Senhor e não viver em uma vida de adoração a este mundo, dando ao Senhor, o Senhor nos dando um coração capaz de servi-lo, crendo, amando, como eleitos e capacitados agora em uma vida de arrependimento para com Deus, olhando para os nossos pecados, crendo ao olhar para Deus, olhando para Ele e agindo como uma nova criatura, com uma nova natureza implantada em nós por causa de Deus, como uma geração eleita, como diz Pedro, uma nova natureza, uma nova criatura, aquele que morreu e agora vive para Deus, aquele que agiu com misericórdia em nossas vidas, para que pudéssemos nele ter paz, aquele que nos fez enxergar nele e no seu Evangelho uma possibilidade, por meio da palavra de Deus, de caminharmos na direção daquele que nos leva para a eternidade. Por isso, em Cristo, segundo o capítulo 10, a confissão de fé do Westminster, há uma eficácia, porque Deus escolheu, porque o Senhor chamou de forma eficaz ao homem, para que diante dele, os que estavam mortos, agora possam ter uma natureza transbordante da graça de Deus, iluminados pela salvação de Deus, a fim de compreender e viver uma nova vida, com novos corações, doando o seu tempo, já não mais vivendo na carne, mas renovados na vontade de servir ao Senhor, compreendendo a onipotência de Deus e servindo a Ele livremente, dispostos pela graça de Deus. Ser livre é ser atraído, é ser comprado, é ser vivificado. Ser livre é ser disponível e amar ao Senhor de forma agradável. Ser livre não é cometer os pecados e dizer que eu faço o que eu quero, porque eu vivo para mim. Isso é escravidão. Interessante como o homem não compreende o que é ser livre. E eu queria encerrar com esse jargão, né? O mundo diz que os cristãos não são livres. O crente não tem liberdade porque ele vive enclausurado numa igreja. O cristão não tem liberdade porque ele é aprisionado a servir a Deus e viver indo para o culto. Isso não é liberdade, segundo o que o mundo pensa. O mundo acha que desfrutar todos os seus prazeres é ter liberdade. Pelo contrário, a liberdade que o ímpio, que o homem, que o nércio, que o homem em sua ignorância espiritual compreende e acha que tem, é viver nos prazeres que o seu corpo deseja, e isso é escravidão. E a liberdade, segundo a palavra de Deus, é servir a Deus por alegria, é servir a Deus de forma voluntária. Isso é liberdade, porque o nosso coração se alegra em um chamado eficaz que produziu em nós uma liberdade em Deus, da qual o pecado agora não é o nosso prazer, mas é o conflito de nossas vidas, aonde nós caminhamos na direção de agradar a Deus e viver uma vida santa, viver em uma vocação em que a nossa vida está agora correspondendo a uma graça comunicada em que Deus derramou sobre nós por meio da sua bondade, aonde nós vivemos, para se alegrar em Deus e não para se alegrar em nós mesmos. Lá como diz Romanos capítulo 15, quando ele diz que nós não devemos agradar a nós mesmos, mas fazer aquilo que é agradável a Deus, ainda que seja para o benefício do nosso próprio. Não devemos agradar a nós mesmos, mas os que dependem de nós.
mas o que está ao nosso alcance, porque o Espírito de Deus nos chamou de forma eficaz para viver para Deus. Assim, nós entendemos essa eficácia de uma nova vida, de uma liberdade e de um novo viver na presença do Senhor. Amém? Assim é a instrução da palavra de Deus aos eleitos e predestinados para viverem para a glória de Deus. É eficaz porque é obra de Deus. É eficaz porque todo mérito é do nosso Deus. E a eficácia, ela mostra a redenção plena naqueles que o Senhor chamou. Vamos orar o nosso Deus. Mais uma vez nós te oramos, ó Deus, e agradecemos porque a tua palavra é referencial, é norteador, porque a tua palavra é luz, ilumina. A tua palavra é clareza para as nossas vidas, que neste mundo, em muitos instantes, se encontram a meio às trevas das aflições, as trevas das perseguições, a escuridão da dúvida, a escuridão da angústia. Muitos sentimentos permeiam muitas vezes o coração, e as circunstâncias em que enfrentamos nos deixam, ó Deus, aflitos. Mas a tua palavra vem como essa iluminação, como lâmpada em meio a tudo isso, e nos leva a caminhar seguros, porque a eficácia da tua obra, ela é perfeita sobre os eleitos de Deus, ela é perfeita sobre aqueles que o Senhor predestinou, ela é perfeita sobre a igreja de Cristo. Assim nós oramos, Senhor, no nome do Senhor, nosso Redentor, nosso amado Deus, na pessoa de Cristo, a nossa oração. Assim, desde agora e para todo sempre. Amém.